Olá, eu sou o professor Paulino e na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre números inteiros. Aqui eu já tomei o cuidado de deixar aqui algumas anotações prontas para que o nosso vídeo ele não se delongue muito, ok? Então, números inteiros, ele é um conteúdo que é visto a partir do 7º ano. E quando a gente for estudar números inteiros, a gente já vai ter que ter alguma noção, né, a respeito dos números naturais. Você já tem que, nessa altura do campeonato, compreender direitinho os números naturais, porque os números inteiros nada mais são do que a reunião dos números que são positivos, tá certo? Com os números que são o quê? Negativos, certo? Então, os números inteiros, eles são um conjunto numérico onde neste conjunto estão contidos todos os números que são positivos e todos os números que são negativos, certo? E a simbologia que dá a sua representatividade, né, na matemática, é a letra Z, tá certo? Então, o conjunto dos números naturais, a representatividade simbólica é o N. Nos inteiros é o Z, tá bom? Então, se você estiver estudando o conjunto dos números inteiros, às vezes a questão ou o exercício apenas coloca a simbologia Z. Aí você já tem que saber de qual conjunto numérico vai estar se tratando, tá bom? Representação dos números inteiros. Como falei anteriormente, representado pela letra Z, e nele, neste conjunto numérico, estão todos os números que são negativos, como também todos os números que são positivos, tá certo? Se você observar, eles são infinitos dos dois lados, tá bom? Ele é infinito tanto do lado esquerdo, que são os negativos, como também ele é infinito do lado direito, que são os positivos. Pessoal, os números inteiros positivos, eles são representados com o sinal de mais. E os números inteiros negativos são representados com o sinal de menos, como vocês estão conseguindo observar aqui, ok? Então, falou em números inteiros, o que é que você vai lembrar? Positivos e negativos, tá certo? E como é que é a representação dele? A simbologia representativa é a letra Z, né? Dentro dessa nomeação aqui de seus elementos, todos os negativos juntamente com todos os positivos, ok? Essas reticências aqui do lado esquerdo, pessoal, indica que ele é infinito do lado negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, por aí vai. Do lado positivo, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, infinitamente do lado direito. Pessoal, como é que é essa representação dos números inteiros na reta numérica? Aqui, na reta numérica inteira. Pessoal, nós temos um marco separador, que é a figura de quem? Que é a figura do zero. O zero, no conjunto dos números inteiros e também em qualquer estudo de matemática, ele não é considerado nem positivo nem negativo. O zero, ele é um número neutro, tá certo? Não é mais nem é menos. Bom, o que você consegue observar aqui? Por lado direito tem 1, tem 2, 3, 4, 5. Não está escrito aqui, mas isso aqui também é o que? É infinito, tá certo? Ou seja, tem 6, tem 7, tem 8, tem 9, por aí vai. Do lado esquerdo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Não tem os demais, mas também a indicação, pessoal, aqui do lado esquerdo também é negativo, tá certo? O que você consegue observar aqui? Que existe uma simetria,
desses números, ou seja, todos eles mantêm uma certa distância da origem, que é o zero. Se eu tenho um número do lado direito, que é positivo, eu obviamente tenho o seu correspondente igual também do lado esquerdo. Por exemplo, observe aqui o mais 1 e o menos 1. Observe aqui, ó. O que pode estar acontecendo aqui, pessoal? Acontece o seguinte, que você pode estar mantendo aqui, ó, uma certa simetria. Mesma distância do mais 1 para o zero é a mesma distância do menos 1 para o zero, tá certo? Simetria em relação ao zero. O que quer dizer isso? Que eles mantêm mesma distância em relação ao zero. Então aqui é a representatividade dos números inteiros na reta numérica. Bom, o que nós estamos conseguindo observar agora? O que nós vamos dar uma estudada nesse momento? Nós vamos falar aqui sobre os subconjuntos, né, dos números inteiros. Vamos falar sobre a questão dos números que são opostos ou simétricos, até comentei agora há pouco. E vamos falar de módulo ou valor absoluto, né? Por último aqui. Vamos voltar aqui para subconjuntos dos números inteiros, subconjuntos de Z. Professor, o que são esses subconjuntos? Subconjuntos, pessoal, é parte de um conjunto maior. Por exemplo, lá no sexto ano, o conjunto numérico que a gente dava lá era o N, né? O que era o N? Conjunto dos números, o quê? Conjunto dos números naturais, tá certo? Lá no sexto ano, lá dentro do conjunto dos números naturais, nós não podíamos, né, ter a figura do número negativo. Lá nos naturais, você não podia ter, por exemplo, a operação 3 menos 5, por exemplo. Ah, professor, 3 menos 5 não pode. Realmente, pessoal, essa operação aqui, ó, essa operação aqui, ela não existe dentro dos números naturais, tá bom? Como é que pode 3 menos 5? Porém, essa mesma operação 3 menos 5, ela já é possível dentro dos números inteiros. Então, se você observar essa figura, você tem um círculo menor, né, da linha azul, representado pelo conjunto dos números naturais. E você tem aqui uma linha, um círculo maior, né, representado pela letra Z. Se você observar, o N, né, que é os naturais, ele está dentro dos números inteiros, que é o Z. Ou seja, o conjunto maior aqui, gente, é os números inteiros, é o Z. Ou seja, dentro dele está contido os números naturais. Ó, aí eles formam o conjunto dos números inteiros, tá certo? Conclusão. Você tem aqui a simbologia aqui do lado esquerdo, dizendo aqui, ó, que eu estou riscando aqui, ó, N está contido em Z, ou seja, N está dentro do Z. N é um conjunto menor, então disse que ele é um subconjunto, né, de um conjunto maior, que no caso aqui é os inteiros, tá bom? Não se esqueça, o conjunto dos números inteiros é representado pelos números positivos e pelos números negativos, tá certo? Vamos ver aqui a questão dos números opostos ou simétricos. Pessoal, é bem simples. Números opostos ou simétricos, aí você vai olhar aqui para esse gráfico aqui, ó. Você tem um marco separador aqui, ó, que é o zero. O que quer dizer isso? Refere-se, pessoal, à distância de um determinado número até o zero. Por exemplo, do lado direito eu tenho o 1. Se eu quiser saber, por exemplo, quem é o módulo quem é o simétrico, por exemplo, do número 1, vai ser um número igual a ele que está do lado esquerdo e é negativo. Por exemplo, o simétrico do número 1 é o número quem? Menos 1, certo? Então, simetria, gente, é isso. É você procurar o correspondente, né, do outro lado, né, que seja o mesmo número, mas com sinal trocado. Professor, quem é, por exemplo, o simétrico do mais 3, aqui do lado direito? Estou riscando aqui, ó. Mais 3. Quem é o simétrico dele? Você vai para o lado esquerdo e procura o mesmo 3, só que negativo. Então, simetria, gente, é essa a ideia, tá bom? É você procurar
é você procurar o mesmo número que você estiver falando. Se eu estiver falando de um número positivo, eu vou procurar ele do lado esquerdo, que é o negativo, o mesmo número, só que com sinal o quê? Negativo. Professor, me diga, por exemplo, quem é o simétrico de mais de 10. Ó, tem que ser menos 10, tá bom? Então, ó, o simétrico de um número positivo é negativo. E o simétrico de um número negativo é positivo. Tá certo, pessoal? Simetria não é complicado não, de forma alguma, tá certo? Você vai procurar o mesmo número com sinal diferente do que você está procurando. Módulo ou valor absoluto. Professor, o que é esse módulo ou valor absoluto? Esse módulo, pessoal, ou valor absoluto, isso aqui ele vai indicar, tá certo? Ele vai indicar a distância desse número até o zero. Olha aqui para esse gráfico que a gente colocou aqui, tá certo? Tá aqui o zero, que é o marco separador, né? Tudo para a direita é positivo, tudo para a esquerda é negativo. Tá certo, pessoal? Por exemplo, se eu quiser o módulo de 2 positivo, aí eu vou, tô marcando aqui, o módulo de 2 positivo. O módulo de 2 positivo, gente, é ele mesmo, tá certo? É 2. Professor, e se eu quisesse saber o módulo de 2 negativo? Quem seria? Seria 2 também, pessoal. Quando vocês estiverem olhando os livros didáticos, né, que tratam a respeito desse conteúdo, vocês vão ver que... Estou fazendo aqui uma anotação. Vocês vão ver que o módulo ele é representado por duas barras paralelas. E você coloca o número dentro. Por exemplo, se eu quiser um módulo de mais 2, quem é o módulo de mais 2? É 2. Professor, e se eu quiser um módulo, por exemplo, de menos 2? Quem é o módulo de menos 2? Também é quanto? É 2. Como assim, professor? Gente, o módulo é a distância que o número está representando até a origem. Quem é a origem? A origem é o zero. Então, não confunda módulo com a questão da simetria. É diferente, pessoal, tá bom? A grosso modo, posso dizer, a gente pode falar que o módulo é o número sem sinal algum, nem com sinal de mais, nem com sinal de menos, tá bom? Por exemplo, qual é a distância do 4 positivo até o zero? Eu andei quantos espaços? 1, 2, 3, 4. Então, pessoal, o módulo de mais 4 é 4. A distância é 4, ou seja, do 4 até o zero, a distância é 4, tá bom? Professor, e o módulo de menos 5? Olhe para cá, para o menos 5. O módulo de menos 5, você vai contar a distância que o menos 5 está até a origem, que aqui no caso quem é? É o zero, tá bom? Então, quantos espaços tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, o módulo de menos 5 é igual a quanto? É igual a 5, tá bom? Resumindo, o módulo é a distância que o número está representando até a origem, que é o zero, tá bom, pessoal? Tá certo? Espero que vocês tenham compreendido, né? Eu vou enviar uma atividade sobre isso e espero que vocês resolvam essa atividade. Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando, ok? Um abraço.